Não sei. Oi, eu sou o Judeu Ateu. Olá, eu sou Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Estamos aqui então, Estranho. Mais um Mangá ao Quadrado. Este é o de número 47, se estou correto. Exatamente. Vamos lá, essa semana a gente vai discutir um tema que talvez não somos tão entusiastas assim, né? Porque temos blogs. Talvez a gente seja até um especialista, né? A gente pode dar um pouco de crédito a nós sobre esse tema, não? Vai depender do rumo que tomar o podcast, né? Vai depender bastante. Essa semana a gente vai... eu não tenho certeza ainda qual vai ser o título do podcast, mas a gente vai tentar conversar sobre reviews, comentários, a busca de opiniões e visões de outras pessoas externamente ao mangá, sobre o mangá, sobre as obras que você lê e como as opiniões de outras pessoas afetam você e a sua experiência de leitura, né? Uhum. Algo bem comportamental social aqui no Mangá ao Quadrado. Olha aí. Acho que é um tema válido, né? Porque se você não tá numa ilha deserta, se você tá escutando esse podcast, já é válido, já é totalmente relevante a você, né? Se você tá escutando o podcast, já é um tema relevante. Você ouve a contrapartida semanal desse podcast, né? O outro podcast que também tem. Você tá encaixado nisso, né? Não tem escapatória. Ninguém. Pra quem a gente tá fazendo, já é válido. Se você tá numa ilha deserta, você não vai escutar de qualquer jeito, então pouco importa, né? Exato. Você tem o costume, Estranho, de ler reviews, participar bastante de comentários, de discussões de mangás? Então, sim, eu diria que sim. É porque assim, né? Eu acho que eu já vou até falar qual que eu acho que é o primeiro papel de uma recomendação, de um review, de uma crítica, se tiver, né? Que é mais raro de acontecer na nossa mídia aqui, mas pode existir. O que acontece, né? A gente compara sempre muito com filme, né? Esse negócio de mangá com filme e às vezes com literatura também. Mas nesse caso específico que eu queria levar pro filme, porque existem muitos blogs de cinema por aí. Da mesma forma que a gente tem um monte de blog de mangá, e existe muitas redes sociais também que você pode interagir sobre filmes, como o Filmou, por exemplo. Uhum. O que acontece é que os filmes hoje em dia, os filmes que já saíram, já foi falado sobre eles no passado, e os filmes que estão saindo agora, estamos falando sobre eles agora. No caso dos mangás, o que saiu no passado não foi falado ainda. E às vezes a gente nem tem a tradução para uma língua que a gente sabe ler de um mangá do passado. Às vezes sai coisa do passado, sai agora, né? Então. E como é um negócio que não tá tão... A gente não tá já sincronizado tudo, sabe? Tipo, tudo que tinha no passado a gente já fez, agora a gente tá só acompanhando o atual e de vez em quando dando uma revisitada. Não é assim. Tem muita coisa antiga que a gente ainda precisa ver. Então, a mídia, ela tem muita coisa para ser explorada. Eu acho que o primeiro papel, no caso de mangás, né, de comentários, de reviews, de críticas, é justamente trazer à luz alguma obra específica, sabe? Tipo, te apresentar, te fazer você se interessar por ela de alguma forma, sabe? Te destacar do mar de outras obras que já tem lá escritas, já tem lá lançadas, e você nunca encontrou. Aí alguém encontrou e te falou, eu encontrei esse mangá aqui e ele é interessante. É isso que você tenta mais ou menos fazer no seu blog? Mais ou menos, né? Eu tô meio parado com mas qualquer o objetivo inicial. Mas também mais ou menos porque eu não fazia reviews especificamente. Eu comecei recentemente com esse negócio de um volume e os negócios de temporada também. De temporada era esse o papel mesmo. Era ver que tinha gente interessada em anime e só em anime e falava, porra, mas tem um mangá e às vezes o mangá é bom, então... Ó, esse aqui é o mangá, tá? Antes de ver o anime, você pode dar uma olhada no mangá também. Eu sinto que eu escrevo bem por aí mesmo. Digo, é claro que tem outros fatores, tipo autossatisfação minha, né? Inflação de ego, esse tipo de coisa. Mas o papel principal do meu blog deve ser, e acho que é pra muita gente, apresentar mangá. E só. Talvez até. Então. E talvez, né, a gente tem muito disso hoje em dia, né? Felizmente, ou infelizmente, não sei. Vamos chegar a essa conclusão, talvez? A gente tem hoje em dia tem muita gente falando de mangá.
tá mais fácil achar informação, né? Do que era, sei lá, 2 anos atrás. 2 anos atrás falava muito pouco de mangá. Quando eu comecei o blog, eu lembro que tinha muito pouco, ou pelo menos eu não conhecia muito voltado só pra mangá, né? Anime parece que sempre teve muito, né? Anime eu vejo talvez quase próximo ao cinema. Tipo, ninguém precisa apresentar pra você, né? Anime, aliás, é até quase interessante, porque parece que falta opinião nas reviews de animes, nas discussões, né? O pessoal, exatamente, só apresenta, algo que seria até desnecessário, né? Pode-se dizer que sim. Eu acho que é uma discussão que dá pra ir além, que é do papel da... que é resenha ou que é crítica, né? Mas eu acho que, não sei, pra mim essas nomenclaturas só poluem desnecessariamente a discussão. A gente tá pensando aqui opiniões, pessoas estão colocando as opiniões, mesmo quando você divulga, você coloca a sua visão sobre a obra, né? Se você tá divulgando é porque você acha que aquilo vale a pena ser divulgado, né? Não, com certeza. Algum motivo você... Na verdade, é até uma coisa que eu já vi gente reclamando, né? Que diz, não, mas ninguém fala de obras ruins, todo mundo só fala de obra boa. Mas é que ainda tem tanta obra boa que não foi falada, sabe? Que acho que ainda é cedo pra gente ficar se preocupando com coisa ruim, sabe? Em termos de fazer postagem, de fazer uma análise, de apresentar pra galera, sabe? A gente tem tantas outras coisas pra apresentar pro pessoal. Por que a gente não recomenda um mangá ruim no Mangá ao Quadrado? Se a gente concluiu uns episódios atrás que é importante ler obras ruins, né? Não, mas aí você vai chegar nas obras ruins de algum motivo. Você vai chegar motivo. sozinho, né? Então. Não vamos entrar nisso de novo, não. E em caso, eu acho que talvez de reviews e análise é verdade, mas você vê as pessoas falando bastante sobre mangás ruins, né? Tipo, em fóruns, em discussões, mangás updates, então, né? Aí entra um pouco de separação, é que a gente ainda tava no escopo mais de blog, mas hoje em dia a gente tem 2 grandes redes sociais de anime e mangá, que é o My Anime List, que eu não frequento, mas existe. E o Manga Updates. E alguns fóruns, internet afora. Eu uso o Manga Helpers, deve ter algum outro que a galera usa, mas é o que acontece, que nesses lugares você consegue informações não num formato tão jornalístico como é num blog, né? Então, é mais uma coisa mais crua, né? Uma opinião mais crua das pessoas. E é válido também, né? Aliás, são nesses lugares que eu pessoalmente vejo que, no final das contas, mais me afetam de uma forma mais pessoal, mais emocional, talvez, até, sabe? Por quê? Porque, digo, quando eu leio uma review, quando eu leio uma análise, uma crítica de blogs, principalmente, parece que eu tô buscando... Calma aí, acho que é uma forma de colocar. Parece que eu tô buscando informação, né? Parece que... É isso, parece que eu tô buscando informação, eu quero saber mais da obra, ou até às vezes eu quero saber a opinião da pessoa, mas eu quero ver a forma com que ela coloca essa opinião, né? Eu quero saber o porquê dela acha isso. Agora no mangá desse, quando eu vou lá ver, ou eu quero saber o que as pessoas estão achando, né? Você já tá indo pela quantidade de reações, né? Quantas... Tá bem recebido isso de uma forma geral? Tá pouco bem recebido? Como que tá? Ou às vezes... sei lá, só ver os comentários, ficar hateando aquela pessoa que não manja nada. Não manja nada, você lê aquele comentário, não, isso aqui não tá manjando. E isso, sei lá, às vezes me afeta. Já aconteceu de você ler algum mangá, alguma opinião no mangá depois de ter lido algum mangá, isso ter mudado a sua opinião? Não sei, é complicado, porque de uma forma ou de outra, né, queira ou não, e eu acho que até um outro aspecto a se debater aqui, você ser exposto a pontos de vistas diferentes do seu, ajuda ou a você modificar o seu ponto de vista ou você fortalecer o seu ponto de vista, né? Porque isoladamente você vai chegar a algumas conclusões que pode ser satisfatório para você, mas pode ser totalmente incompleto em relação à obra. Porque às vezes você não tem algum tipo de bagagem anterior, você não tem algum tipo de conhecimento que poderia fazer a obra parecer um pouco melhor, de alguma forma, por exemplo. Então, você ir atrás de outras opiniões, provavelmente vai ter alguém que, sei lá, por exemplo, pegar, sei lá, The Music of Mary. Tem lá umas referências, não sei o que você leu e falou, pô, legal, um plot twist interessante, gostei. Aí você vai ler e alguém fala assim, porra, tem um plot twist, mas tem também um monte de referência, isso e isso aqui. E também o cara trabalhou isso daqui totalmente sutilmente. Aí você fala, porra, mano, não tinha visto isso. Cara, que da hora, sabe? Dá um crescimento pra obra você ver esse tipo de opinião. Eu concordo
plenamente. É engraçado. É que eu não quero ficar remoendo o assunto, mas acho que isso, de uma certa forma, meio que conversa com um pouco com o que a gente falou no podcast de mangás ruins, sabe? Que, tipo, ler mangás ruins te ajudam a fazer a obra crescer, né? E eu acho que tipo, é exatamente nesse mesmo conceito que ler reviews, ler opiniões, ler o que outras pessoas acham funcionam. Tipo, eu consigo pensar em vários mangás que eu terminei de ler super empolgado, mas aí eu fui ler algumas reviews, algumas coisas, e o pessoal falou, não, mas é meio escroto aqui, é meio sem sentido aqui, e eu parando pra pensar, talvez, tipo, eu me empolguei demais, talvez, sabe? Você tem um exemplo fácil aí? Tem agora de imediato. Deixa eu abrir minha lista aqui pra ver. Você tem sempre a lista, né? Sempre a lista. Você tem algum exemplo, assim, de review ou opinião que mudou, assim, drasticamente sua opinião sobre alguma obra? É complicado, porque eu acho que existe esse caminho. Eu tenho um exemplo do caminho inverso, né? Existe o exemplo desse caminho, que é do você leu, aí você viu a opinião e mudou de opinião. Ou você viu a opinião, foi atrás de ler querendo uma coisa e descobriu que era outra coisa, sabe? Por exemplo, comigo foi com JoJo's Bizarre Adventure, principalmente a parte 3, que ela é tão idolatrada na internet afora que eu fui puta, mano, vai ser épico isso daqui. E foi tão xoxo assim, sabe? Tipo, ideias legais, mas um desenvolvimento nem tanto. Eu acho que foi um efeito reverso. Todos os comentários, reviews e indicações que falavam que era tão ótimo, pra mim, deu o efeito contrário. Deu o efeito hype, né? Pois é. Um exemplo, acho que muito bom pra mim é Bitter Virgin. Já ouviu falar? Já. Eu fiz uma review desse mangá no meu blog. Nossa, exaltando totalmente o mangá. Incrível, lancei 1000 elogios. Mas aí algumas pessoas foram lá comentar e falaram, não, você tá exagerando, o mangá é totalmente escroto nesses aspectos aqui, é cheio de clichê, eu não sei o que. Aí eu até cheguei a reler, eu lembro, e de fato eu lembro que eu abusei um pouco, assim. Você se empolgou demais. Me empolguei demais, porque eu não conhecia, porque eu tive costume de ler muito romance, nesse tipo de coisa. Aí quando as pessoas começaram a apontar os clichês, assim, nossa, realmente, isso aqui é totalmente babaca. Acho que funciona da mesma forma que ler mangás ruins te ajudam a ver obras de um jeito melhor. Acho que, tipo, nessa mesma relação funciona pra mim. Tô olhando aqui na minha lista, vendo se eu acho alguma coisa, mas... tá aí. Uma coisa que dá uma pesquisada, melhorou muito pra mim as obras. Praticamente todas as obras do Nihei, do Tsutomu Nihei. Porque eu acabei indo parar num fórum, que era um fórum de fãs de Nihei, e os caras dissecavam lá. Os caras destrinchavam tudo. Aí, nisso que eu saquei um monte de coisa, sabe? Tipo, puta, tinha isso aqui, tinha isso aqui é essa referência, essa ligação é com aquele outro mangá dele. Aí eu falei, caralho, realmente, o cara tem uma coisa a mais. Eu acho que muita gente pode acontecer isso com o Nihei, porque o Nihei, ele não é tão fácil de você concluir sozinho que ele é bom. Quer um exemplo ainda melhor? Ó, Nijigaraha Holograph. Puta, também. Com certeza. Eu li uma vez, achei escrotíssimo, fiquei... Eu pessoalmente, eu li uma vez e achei escrotíssimo. Quando eu fui reler pra valer, pra gravar o podcast, até hoje tá com nota 9 aqui. Nossa, então. Aí que tá, porque tinha muito de coisa. Na verdade, no caso de Nijigahara Holograph especificamente, tinha muita coisa que era de releitura. Mas tinha muita coisa que foi pessoas que foram discutindo sobre o tema, que chegaram a várias conclusões que eu nunca sozinho chegaria. E aí eu li e falei, caralho, olha só que coisa interessante. Sabe, cresceu, a obra cresce nisso, né? A gente tá citando aqui forma que as opiniões, as informações das pessoas podem afetar a sua leitura de forma positiva, né? O que cresceu o seu entendimento da obra, não sei o que, mas acho que a opinião das pessoas pode ser algo muito severo também, não sei, tipo, que nem você tem vergonha de falar pra alguma pessoa que você lê mangás, lê quadrinhos? Eu diria que, não digo vergonha, mas eu não abordo esse assunto, sabe? Como não é algo do seu cotidiano, né? De uma certa forma, outra opinião das pessoas. Mas uma coisa que eu queria abordar, mudando totalmente o foco, mas é uma coisa que eu acabei me deparando, pesquisando, e eu acho que uma hora ou outra a gente ia ter que falar disso, e eu acho que talvez esse programa seja o melhor que se encaixa, que é dessa distinção que você falou, que é besta, mas eu acho que é relevante, entre resenha e crítica. Você sabe a diferença entre resenha e crítica? Mais ou menos. Eu nunca li, mas eu imagino que resenha é tipo uma análise não opinativa da obra e crítica seja mais uma dissecação de uma certa forma. Sim, é mais pra isso. Na verdade, há uma grande discussão acadêmica em relação a isso, então vai ter 1001 definições. Mas eu acho que a definição mais importante é a minha definição,
Claro, justo. A diferença é em termos de o quão se aprofunda numa obra aquele texto. Então, se é superficial, se é para apresentar, pode opinar, claro, mas de uma forma geral é para apresentar a obra. Isso é resenha. A maioria das coisas que eu faço é resenha. E que a maioria todo mundo na blogosfera faz resenha. E a crítica é uma análise mais aprofundada, sabe? Você pegar a obra, você dissecar, não necessariamente a obra inteira, mas pegar um aspecto, por exemplo, fazer uma análise, você desenvolver melhor a argumentação e não fazer um checklist, sabe? Tipo, a arte é boa, a narrativa é boa, os personagens principal é bom, então o mangá é bom, sabe? Entendi. Menos isso e menos adjetivos e mais análise mesmo, sabe? E eu ressalto isso por quê? Porque o nosso meio, o mangá, ele ainda é muito jovem nesse sentido, no termo de produção de conteúdo. Não só no Brasil, né? Nos Estados Unidos também. Se você for procurar blog americano, por exemplo, a maioria é assim também, são reviews, resenhas. Sim. E eu acho isso uma pena, porque seria muito bom se a gente tivesse muito mais críticas, porque eu acho, particularmente, que a crítica levanta muito mais discussões e, justamente, as críticas são o que aprofunda você mais na obra. E aí que você pode gostar mais. Eu acho que o peso de uma opinião dentro de uma opinião não, né? De uma análise dentro de uma crítica é muito melhor do que dentro de uma review, porque a review é superficial. Então, por exemplo, a gente citou o Nijigahara Holograph. Não era exatamente uma crítica porque era uma discussão. Mas o tipo de análise que a gente encontrou, por exemplo, no Mangá Updates, que os caras fizeram, é o tipo de análise que contém sim críticas, e não em reviews, sabe? De pegar trechos específicos, pegar minúcias e expor. O nosso mangá é quadrado. É uma crítica, eu acho. Eu acho também. Eu acho que de tudo, eu acho que é a única coisa de crítica que eu faço, assim, que é o mangá em quadrado. Porque que o grande problema que a gente tem no nosso meio são os spoilers, né? Mas justamente, né? Porque, como, entre aspas, é uma mídia nova, não é, mas é como se fosse pra gente, né? Uma mídia nova a ser explorada nesse sentido de crítica, né? Uhum. É muito difícil falar sobre uma obra sem spoiler, porque a pessoa não conhece, né? Esse é o problema, justamente. Você precisa decidir, quando alguém vai fazer um texto, a maioria das pessoas vão fazer um texto, um comentário, você precisa decidir pra quem que você vai direcionar. E de uma forma geral, as pessoas vão direcionar pro maior público. E o maior público é aquele que não leu, sabe? Uhum. Quase sempre. A não ser que você vai falar sobre, sei lá, Death Note. Todo mundo leu Death Note. Eu lembro que um dos textos que eu escrevi que eu mais gosto até hoje em dia do meu blog eu acho que é uma crítica, eu considero uma crítica de Naruto. Uhum. É um ótimo texto. Eu gosto bastante dele, tem bastante comentário, até hoje é um dos textos mais acessados, então acho que tá aí. Você tem um de Gantz também, que eu acho muito legal. Obrigado. Mas o caminho que eu acho que poderíamos estar arrumando hoje em dia, e quando eu digo poderíamos, não tô falando só do Brasil, tô falando, tipo, todo mundo, porque vira e mexe eu entro em alguns sites americanos, principalmente quando eu quero procurar crítica de algum mangá que só saiu lá, sabe? Que eu pego lá pelo Book Depository e aí de vez em quando não tem scan, aí eu falo, mas que opiniões sobre isso daqui? Eu vou procurar no blog. E aí, tipo, é a mesma coisa que a gente faz aqui, sabe? Pega, comenta em cima, não dá spoiler, beleza. Tá bom. Isso eu acho que é um pouco problemático que a gente ainda tem. Eu sinto que seria muito mais legal ter críticas. Eu queria fazer mais críticas, pra falar a verdade. Eu também. Queria ter vontade tempo. Agora. Na verdade, eu já tinha pensado, antes de a gente definir esse tema, eu tinha pensado que tem umas 2 obras que eu tô aqui em casa que eu tava querendo reler e na releitura sair fazendo anotação, sabe? Pra fazer crítica. Porque eu acho que falta um pouco nisso. Eu sinto que talvez as pessoas que já leram algumas obras, elas sentem falta de alguma coisa. Eu sinto falta de um monte de coisa, sabe? Sei lá, eu nunca vi um texto super explanatório e analítico sobre 20th Century Boys, sabe? E é uma obra tão importante, tão famosa. Se as pessoas... se tivesse um blog só de análise, eu leria ele, com certeza. Eu leria também, o problema é que dá trabalho, né? Com certeza, é muito mais complicado se analisar a obra assim, dissecar ela do que escrever uma review, né? Uhum. E, não menosprezando as reviews, é claro, né? Mas aí casa justamente com o que a gente fala do tema do podcast, né? Porque por que a gente vai ler reviews ou críticas? A gente vai ler porque a gente tá procurando algo a mais. A gente tá querendo ter mais informações, seja um ponto de vista diferente ou seja mais informações. Nem sempre uma resenha tem mais informações, né? A resenha pode ter outros pontos de vista, né? Talvez seja por aí, né? Você vai pra resenha pra ver outros pontos de vista
simples, você vai pra crítica pra obter mais informações, pra fazer a obra crescer ou diminuir pra você, né? Ou críticas ou fóruns de discussão. No, fóruns é um pouco mais complicado. Porque vai qualquer coisa, né? Tem aquele opiniões impopulares, né? Que tem no Magahelp, por exemplo, a gente fez lá no Orkut, que acho que é isso, né? Sabe? É como a opinião das outras pessoas te afeta e como você quer debater com as pessoas sobre isso. É engraçado, né? Porque... Por isso que eu digo que tem muita falta de se falar mais, né, sobre mangás. Porque, explicando pra quem não sabe, eu tenho uma comunidade no Orkut, não zoem, comunidade no Orkut sobre a Shonen Jump, que foi o que precedeu todo mangatologia. Os primeiros podcasts foram feitos pra comunidade. Uhum. Era quase uma piada interna. E lá eu recriei um tópico que tem no Manga Rappers que chamava Opiniões Impopulares, que era pra você falar sobre opiniões que você tem sobre algumas obras que vai na contramão da opinião geral. Uhum. E é legal você ver esse fenômeno porque a galera tem um monte de coisa entalada pra falar e não tem onde falar. Eu acho que essa é até a graça de você ir atrás de resenha. Você ir lá nos comentários e falar o que você tem pra falar, porque você precisa achar alguém pra falar sobre alguma coisa às vezes. É engraçado, né? Por exemplo, se hoje em dia eu bater com alguma resenha, mesmo de um mangá que o pessoal não fala muito, tipo Koku no Hito, falando bem, eu acho que eu não vou ler, mas se eu achar uma resenha falando mal de Koku no Hito, eu vou ler, porque eu quero saber por que a pessoa acha mal, né? Talvez porque eu esteja buscando novas informações, né? Outras visões, né? Todo mundo falar que é lindo e maravilhoso, tá normal até. Interessante. Nem que seja só pra você odiar a opinião do cara, né? Ou odiar o cara, né? No nível mais pessoal, sei lá, às vezes tem. É consequência isso aí, né? Mas então, Judeu, você sabe responder então por que a gente lê reviews? Se é isso mesmo? Se tem um adendo? Eu fiquei satisfeito com isso. Eu sei, eu fiquei me perguntando o porquê das pessoas leem as minhas reviews aqui. Deve ser por isso também. Não sei, não tenho nada pra concluir, não. Eu fiquei feliz com a conclusão que a gente teve. Talvez a gente lê as reviews pra obter novas informações, novas opiniões e fazer a obra crescer ou diminuir pra gente. Tem muito eu acho que tem muito, na verdade, de autoafirmação, sabe? Sim. Eu acho que é o que mais tem, na verdade. Você vai ler a review querendo que o cara fale bem. Concorde com você. Ou fale bem ou fale mal se você falou bem ou falou mal. Talvez seja até uma coisa que... Mas isso não é problema do mangá, né? É todo mundo. Que é uma coisa que tem que exercitar, que é saber ler uma opinião diferente e reavaliar a sua com essa opinião diferente. E não simplesmente odiá-la porque é diferente da sua. Toma aí, né? A gente gosta de odiar as coisas. Eu gosto de odiar, já odiei muita opinião por aí. Leitura de e-mails, estranho. Leitura de e-mails do episódio 46, Character Driven versus Plot Driven, o retorno do Versus. Olha, esse aí tem até um subtítulo, o retorno do verso. Mas antes de partirmos para os e-mails e para o resto, poderia me informar qual seria o e-mail? O e-mail seria, na verdade, De novo essa piada? É a segunda vez, hein? Segunda vez? Caralho, como eu tô previsível. mangalquadrado@gmail.com. E essa deve ser a 47ª vez que falamos isso. Porque esse é o de 47, tem razão. Olha essa matemática pregando uma peça na minha cabeça. Para esse e-mail você manda suas recomendações de leitura para nós lermos. Eu tô meio complicado essas últimas semanas, mas eu leio sempre que possível alguma coisa recomendada por vocês. Ou mandem uma recomendação em áudio para utilizarmos nos programas múltiplos de 5, que possivelmente não vai incluir os 50, porque a gente vai ser um programa comemorativo. É verdade, né? Então eu não sei se a gente adianta pro 49 ou atrasa pro 51. O que você acha melhor, Judeu? Talvez, vamos atrasar. Então tá bom. Então, beleza, é de 5 em 5, menos no 50, que vai ser no 51. Vai ser a sua recomendação boa ideia. Recomendação boa ideia. Maravilha. Vamos pro Slowpoke Report. Aqui essa nossa sessãozinha de pessoas que enviam mangás que leram, atrasados, que a gente recomendou e tal. Sempre é bom saber. Tem o Naraki, que recomendou
já é conhecido, né? Não preciso nem falar quem é. Ele falou que, além de Necromancer, que ele falou semana passada, ele também leu vários outros mangás, tipo Spirit Circle, World Trigger. World Trigger a gente não recomendou não, viu? Nanatsu no Taizai, Anime Master, Warriors, esse eu não recomendei aqui, mas é muito bom. E Kekaishi, né? Também teve Leonardo Fuita, de 21 anos, que mandou seu primeiro e-mail para nós e dizendo que leu Onanimase Kurosawa, The Music of Mary, Neuro está em vias de ler. Beleza. E ele disse Orange, ele leu o primeiro capítulo, mas depois que descobriu que o artista tinha sumido, ele parou para ler para não ficar mais frustrado. Justo, fez certo. Não vou julgá-lo por isso. E ele nos recomenda Shokugeki no Soma, que eu ainda não li, você já deve estar lendo, né? Estou lendo, está divertido. Divertido é bom ou divertido é... Divertido é bom. Tá. O autor está trabalhando com uma pilha de clichês e tá trabalhando legal com ele. Beleza, acho que eu vou ler sim, é um bom mangá pra gente comentar no semanal, né? E pra completar tem o Tá, que começou a ler Pum Pum, por insistência nossa, né? E teve a cabeça explodida já no segundo volume, né? Pois é, acho ótimo, demorou pra ler. Demorou mesmo, é um ótimo mangá, viu? É um que a gente não recomendou aqui ainda, né? Mas uma necessidade. Um dia quem sabe a gente recomenda, né? Um dia quem sabe. Pras rapidamente, o Will Cave sugere no programa 50 uma retrospectiva, mas tu sabe do que exatamente? De todos os nossos programas, ué. Não sei, vamos ver. Não, primeiro deve estar muito trabalho isso. Eu não sei. Ninguém tá com saco de fazer isso. E também disse, né, mandou o comentário que ele fez um post de resposta ao nosso podcast de mangás ruins. Na verdade, ele disse que copiou o e-mail que mandou pra gente, colou lá no blog do scan dele. Quem quiser dar uma olhada no possível link que estará no post, vai depender se o Judeu vai lembrar disso ou não. O Vitor Vogado, ele faz também uma sugestão para o podcast 50, sugerindo que seja um mangá ao quadrado exclusivamente do Estranho do Judeu Ateu, onde nós falaremos das mudanças que ocorreram nas nossas concepções para com os mangás em geral, comparando nós de agora com os nós de mangá ao quadrado número 1. Passou um ano já, né? Um ano as pessoas mudam bastante, né? Toma aí. Então, eu gostei da ideia, viu? Eu não achei tão ruim assim não também. É uma possibilidade, eu gostei de verdade, sim. Olha só, pode ser que role. Ainda a gente tá analisando, mas foi uma boa ideia, Gostei também, gostei. O Shenhen Silva, beleza. Recomenda a área, porque ele vê a gente comentando bastante de Yokohama e tal, né? Recomenda a área, que é uma história do mesmo nível. O Rubio também sempre fica forçando esse área também. Que colocou como se fosse um segundo passo depois do área como obrigatório. Eu não depois de Yokohama. Não engoli essa recomendação dessa forma, mas quem sabe eu leio num futuro o área. Eu comecei a ler um pouquinho, achei meio chato. Pronto, agora vai vir as pedras. WM recomenda uma webcomic chamada 5 Elementos, do espanhol Jesulink, mesmo autor de Haruto. Você já chegou a ver essa? Nunca vi. Não, é tipo um quadrinho paródia de Naruto com um humor muito pastelão, tipo A Praça é Nossa, sabe? Tá. Entendi. É engraçadinho, tinha uma época que eu lia, porque saía com bastante frequência, né? Vou dar uma olhada nesses 5 elementos, mas eu não vou com uma expectativa muito alta, não. Naraki, de novo, Naraki tá presente agora bastante. Recomenda não. Fala que a gente devia falar de Onani Master, só que com a nossa opinião. Ele não quer saber o que os outros falaram, ele quer saber o que a gente acha. Que a gente falou que talvez não fosse fazer, quem sabe, né? Eu fiquei lisonjeado com ele desejar a nossa opinião sobre o mangá. Mas não vai ser o próximo mangá enquadrado, porque vocês saberão qual é o próximo mangá enquadrado. Thiago Machado comenta, agora já entrando no tema, Thiago Machado comenta sobre a dicotomia entre DC como um plot driven e Marvel como character driven. Acho válido, porque realmente eu vejo essa diferença, né? Na verdade é uma coisa que as pessoas muito falam, que uma das causas do sucesso da Marvel no cinema contra o fracasso da DC de uma forma geral no cinema é justamente porque a maioria das histórias da DC são mega produções que não tem tanto desenvolvimento com a empatia do público do cinema e tal, enquanto a Marvel você gosta dos personagens, né? Entendi. Tem uma coisa aí. Bem. E
Marvel também sempre foi a primeira, na verdade, né, a ter esses personagens com problemas de pessoas da vida real, né? Tipo, Pois é. Homem-Aranha não tem problemas com o emprego dele. O Kaihu, vulgo Horus, teve uma conversa interessante lá com você no Mangazine Underground sobre a possibilidade de existir um mangá, uma história em que um lugar, ele cita o exemplo de uma montanha ali, né, exercer o posto de, tipo, principal foco do roteiro. Tipo, ele cita o exemplo de uma história que narra sem nenhum tipo de apologia ou simbolismo a história de uma montanha, né? Alguma coisa assim. É o que eu acabei comentando lá, que eu imaginei que o raciocínio que ele estava tentando chegar é que podem existir histórias que não sejam nem caráter nem plot, seja tipo algo fora disso. Aí eu falei, eu não conheço, sinceramente eu não conheço. Se existir, eu quero muito ler. Eu quero dar uma olhada pra ver como seria a ideia, porque eu não consigo. Eu tentei na minha cabeça conceber alguma história, pensando em mangá, que fosse fora disso, não consegui. Não consegui chegar em um que eu não conseguisse, numa análise geral, jogar pra um lado ou pro outro. Eu acho que isso é mesmo que a gente tende. Se a gente não acha, a gente tende a forçar alguma saída, porque a brincadeira tá aí, justamente, né? Brincadeira entre aspas. Tipo, você forçar pra ir pra algum dos lados mesmo, né? Pois é, então, se alguém conhecer alguma obra que não seja nem caráter nem plot, joga aí, eu tô curioso pra dar uma olhada. Joga pra gente que a gente vai achar. A gente vai classificar em um dos dois, assim. Giovanni Link faz uma pergunta aqui. Quando o plot é o crescimento do personagem, em que classificação ele entra? Acho que caráter, né? Quando eu li essa pergunta, eu pensei imediatamente caráter, mas é interessante isso, porque depende se você considerar a evolução do personagem como todo uma espécie de plot. Não? Tá entendendo onde eu quero chegar? Tipo, se o crescimento do personagem for mais importante que o personagem. Tá entendendo? Entendi. Não sei se eu tenho um exemplo pra isso, mas eu achei uma pergunta interessante. Beleza. Pra terminar essas rapidinhas, tem o Gustavo Pacheco, ele cita Durarara. Ele diz que é um anime que, pra mim, não é claro se é character driven ou plot driven, porém eu considero character driven. Diz que acha o personagem focal é o Ikeokuro, que é o local, a cidade onde passa tudo ali. Eu já tinha ouvido pessoas falarem isso, né? Que o grande personagem principal de Durarara é a cidade. Local, a cidade. Eu vou até concordar porque eu não conheço, né? Mas você conhece a obra? Não, eu vi, é um ótimo anime, eu recomendo, mas as pessoas falam isso porque a própria história vende isso pra você, sabe? A história, durante o anime eles falam, a cidade é o personagem principal, mas é muito character driven. Tipo, ele tem mais ou menos a mesma ideia de... Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre Games of Thrones. Games of Thrones você acha que é plot driven ou character driven? Character driven. É a mesma coisa. Então, Durarara pra mim também é character driven. Justo, acho válido. Então vamos pros e-mails, que hoje a gente tem e-mail só de e-mail comentário de gente que a gente não costuma ler, olha só. É legal? Eu também gostei. Eu gostei dessa inovação. Então, começando pelo Leonardo Fuita, de 21 anos, de São Paulo, capital. Sobre o podcast 46, me deu vontade de mandar esse e-mail, pois estava comentando sobre o último episódio de 9, no caso, já não é mais o último, mas o episódio 9 de Game of Thrones, da terceira temporada, com o meu irmão, e aí me peguei pensando nisso depois. Em minha visão, Game of Thrones tem um grande plot, mas pra mim é 80% character driven, pois os mesmos que levam a trama e movimentam todo aquele mundo de maneira a torná-lo mais e mais complexo a cada episódio. Concordo também. Porque tem tanto personagem, né, e tantos recebem tantos foco particular e desenvolvimento próprio que ganha uma grande perspectiva de um grande plot, né? Mas, tipo, tira qualquer um, por mais insignificante que seja o personagem ali, aparentemente a história muda por completo, né? Qualquer personagem que você tirar ali... que a personalidade do personagem, a existência dele faz relevância no enredo, né? De uma forma geral. Prosseguindo, ele diz assim, pensando sobre o Versus, eu acho que ficaria com plot driven, apesar de gostar mais de histórias character driven. Quando temos o plot, há todo um trabalho e uma expectativa, além de tentativas de projetar como o mesmo vai ser resolvido, etc. Eu acho que histórias que são mais character driven são aquelas que empolgam mais, sabe? Que você fica na neura para ler o próximo capítulo porque quer ver o que vai acontecer, etc. É a minha impressão. Concordo também. Eu concordo também. Inclusive, o que a gente vê muito essa coisa de deixar
cliffhanger, né, um gancho pro capítulo seguinte, é uma coisa quase sempre característica de plot driven, né? Porque ele precisa prender pela expectativa e não pelo desejo de acompanhar os personagens, né? Talvez, não sei. Eu concordo, e é por isso que eu acho que acompanhar mensalmente ou semanalmente mesmo histórias de plot driven é muito mais proveitoso do que character driven. Um bom exemplo para isso, recentemente, é Vinland Saga, que antes daquele time skip que teve, era uma delícia. Na verdade eu não acompanhava, né? Mas eu imagino que não deve ter sido tão ruim acompanhar a Vinland Saga antes do time skip. E depois do time skip é que o pessoal começou a reclamar de verdade que tá muito devagar, a história não anda, né? Porque virou muito mais character driven. Nossa, total. E ficou incrível. Ficou incrível. Na verdade eu já acho que ele já era bastante character driven antes, mas eu acho que ficou muito mais depois. Talvez a proporção inverteu, né? Talvez estava lá pro meio, só que agora tombou mais pro outro lado. Não sei. Entra na brincadeira de ficar analisando. Vitor Vogado, que a gente já leu um comentário dele aí acima, ele diz que há algumas pessoas que também consideram outro tipo de construção de enredo. E no caso o nome seria ending driven, ending de fim, né? Que a própria nomenclatura já disse, é algo que baseia-se em alguma grande revelação que deve acontecer somente no final da trama. Agora, por mais que isso seja óbvio, porque toda obra tem alguma revelação no final, o que difere isso das outras é que, mesmo lendo ou assistindo toda a história, você não consegue ter uma conclusão ao certo do que irá acontecer no fim de tudo. Uma outra particularidade é que, se quando você descobre essa conclusão final, obviamente você perde o suspense e talvez também perde a vontade de reler ou assistir novamente. O que provavelmente não acontece com enredos plot ou character driven, e é o que difere o ending driven. Será que podemos dizer que One Piece se encaixa nesse tipo de construção? O que você acha aí? Eu acho muito difícil quando o One Piece chegar ao fim, alguém parar e ler. Nossa, fiquei com vontade de reler agora. Mas eu acho que vai ser por outros motivos, não por essa questão desse ending driven. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Eu também não. Conheci agora, mas eu acho que talvez ele não seja um terceiro termo. Eu acho que talvez ele seja uma subdivisão, sabe? Tipo, é plot driven, é character driven, mas tem também um foco ending driven, sabe? Alguma coisa do tipo. Porque, por exemplo, One Piece a gente falou que é meio plot, e eu acho que é mais plot mesmo, porque nem sempre o final ele é importante, mas não é só o final que é relevante, né? Então, tipo, o importante não é só o One Piece, tem um monte de outras tramas que são desenvolvidas que são relevantes também. É justamente a jornada, né? Tanto que eu tenho certeza que quando eles encontrarem One Piece, vai ter aquele bilhetinho lá, o tesouro de vocês foi a jornada. Que bosta se for isso, né? É uma merda esse final, né? Já vi muita gente falando dessa possibilidade. Eu torço do fundo do coração pra que não. Não vai ser, não, eu tenho certeza. E ele termina, o Vitor Vogado ainda termina aqui com uma pergunta, de um modo geral, onde vemos um protagonista mais destacado, em obras character ou plot driven? Depende do sentido de destacado, né? Que tem mais foco provavelmente no plot. Eu acho que depende da história mesmo. E depende da história também, com certeza. Às vezes nem tem protagonista propriamente dito um só, às vezes são vários. Não vamos entrar nesse papo. Não, agora não. E por último, o e-mail do André Neto, que nos elogia pelo podcast e que diz que serve também para não fãs de mangá ouvi-lo, e mesmo chamando mangá ao quadrado tem muita aplicabilidade a outras mídias. Concordo. Fico feliz que outras pessoas que não sejam fãs de mangás escutem. Eu também espero que as pessoas gostem. Eu meio que faço pensando nisso quando eu projeto os temas. Nossa, eu não. Você pensa no mangá mesmo, né? Eu penso no mangá. Mas você acaba aplicando porque arte é arte. A gente é muito subjetivo e nunca tem uma conclusão, né? É tão vago que funciona pra tudo. Ele diz assim: bom, quanto ao último cast, achei a discussão válida, mas antes de participar dessa discussão, vou fazer uma leve crítica. Para mim, a explicação se destoou dos exemplos de uma forma muito forte. Foi falado, salvo engano,
que character driven são histórias em que a trama é carregada pelos personagens, em que tudo que os personagens da obra fazem é extremamente importante para o andamento da história. Muda em cima das decisões desses personagens e que a importância está no impacto que esses acontecimentos causam nos personagens. Já plot driven foi descrito como uma história em que personagens têm importância relativa a que a trama, que a trama tem uma importância superior aos personagens. Porém, ao exemplificar, a impressão que eu tive, errônea ou não, é que para vocês mangás como Bokurano podem ser considerados plot driven, pois o que os personagens fazem não influencia diretamente na história em geral. Eu acho que talvez eu não tenha ficado tão claro na explicação, mas a questão é que ele dá um exemplo do mangá que eu não vou citar porque faz parte do enredo, melhor não falar. Falando que, por exemplo, os personagens tomam algumas decisões e essas decisões não mudam o destino deles já está determinado. Mas eu acho que é mais profundo que isso, na verdade, porque no caso de Bokurano, por exemplo, todas as decisões, elas não mudam o que vai acontecer, ela muda os personagens, e os personagens são a trama. Então, há uma modificação. Mas mesmo que não houvesse uma modificação do acontecimento, o foco é o personagem, como o personagem reage. Os personagens são modificados. Então não é o personagem que muda a trama. É o personagem que carrega a trama. Exatamente. Acho que a pegadinha tá no detalhe dessa palavra carregar. É complicado mesmo, mas é bem por aí mesmo, porque o personagem Bokurano é o principal foco, não há nem dúvida. Em momento nenhum a luta de robôs carrega alguma importância que não seja simbólica. E aliás, as próprias lutas onde você poderia achar algum tipo de plot só serve justamente pro personagem no final das contas, né? As lutas são resolvidas pelo personagem, né? Tipo, não é uma influência do plot que resolve as lutas. São os personagens e suas decisões que resolvem tudo. E aí a própria luta só tá lá justamente pra o personagem ter algum insight sobre a vida dele, né? Alguma coisa assim. Então eles seguem, agora vou participar mesmo da discussão, discordando do momento em cima do muro de vocês ao falarem que existem obras que são um pouco dos dois. E acho que não existem, não. Vocês deram o exemplo de Naruto e falaram que ele é um pouco de ambos. Eu discordo disso. Pensar na obra como vocês fizeram, semana passada foi assim, semana retrasada foi daquela outra forma. É uma visão errada quando vai avaliar o contexto de como ela está sendo escrita. E antes que vocês falem, mas o mangá é lançado semanalmente, então eu posso avaliar ele assim, vamos falar sobre séries. Breaking Bad é plot. Também era semanal, também durou anos, também teve um ou outro episódio focado em um personagem, mas não tem como você falar que ele era caráter, mesmo usando o argumento, mas no episódio 4 da terceira temporada foi todo o caráter. O mesmo vale para Naruto, o mangá é plot. O fator principal disso é que quando a explicação das motivações do personagem é rasa, isso não impede ninguém de ler. O que você acha aí da visão dele? Eu ainda acho que Naruto não 50-50 exatamente, né? Ainda acho que Naruto é dividido em algum tipo de proporção, mesmo olhando uma perspectiva geral, assim. Porque os personagens carregam uma importância e o plot carrega uma importância também. Mesmo tirando o aspecto semanal. Eu não sei, o que você acha? É que a gente falou esse negócio esse capítulo foi mais assim, esse capítulo foi mais assado, mas foi um caso específico de exemplo. Mas se a gente for pensar, você até falou, não lembro se ficou na edição final, que a primeira parte, que é até o Exame Chunin, por exemplo, é carregado de flashback, ele é carregado de construção de personagem. Então, tipo, não é um capítulo ou outro, né? Tipo, no começo havia uma importância nos personagens. E logo após esse exame começou a importância do plot, né? Que aí foi a volta. O Shippuden foi bastante voltado ao plot, porque tinha a Katsuki, tinha todo o desenvolvimento do plano deles, tinha o Tobi e tudo mais. Mas o começo era a luta do Shikamaru. Quem é Shikamaru, né? Qual é o passado dele? Como que ele vai usar esse passado dele para resolver essa luta? Quem é o Shoji? Como que ele vai se superar nessa luta? Quem é o Neji? Quem é o Naruto, por muitas vezes? Quem é o Sasuke, por muitas vezes? Então eu acho que não é tão pontual como a gente talvez tenha feito parecer, né? Tipo, esse capítulo é assim, esse capítulo é assado. Tanto que a gente deu o exemplo de Fullmetal Alchemist, que a gente falou, nossa, todo o começo é quase praticamente todo o character, todo o final é praticamente todo plot driven e o meio é mais ou menos metade, né? Pra ver como tem essas grandes separações e desenvolturas na história. Eu ainda acho que dá pra dividir. Assim, se você for fazer uma análise
assim, 51% já é plot e 51% pro outro lado já é character, aí realmente não vai ter nenhum que é 50-50. Talvez a gente brigue muito pra definir qual, sei lá, como Harry Potter é. Mas eu acho que essa brincadeira do degradê é mais interessante do que esse absoluto nesses casos. Justamente vale pelo exercício de você analisar a obra, né? Eu acho legal. Eu fiquei pensando bastante aqui. Mas beleza, né? Não, tá ótimo. Tem E acabou. Hã? Tem o quê? Não, tem o número do episódio, né? Ah, sim. Você pensou em alguma coisa? Não, eu sempre deixo pra abrir a Wikipédia na última hora. Você já deve ter. Você tem alguma coisa pronta? Eu tenho porque o episódio de hoje é o episódio 47. Sim. 47 nos lembra a Kalashnikov, o famoso rifle Kalashnikov, ponto .47, que nos lembra o famoso tempo em que jogávamos Counter-Strike em lan houses. Lembro. Eu jogava bastante não. Quando eu jogava na Monkey. Lembra? Tinha essa lan house? Tinha em todo canto aqui em São Paulo. Tinha em Jundiaí, abriu, mas era muito cara, então a gente ia em outras aqui. De vez em quando eu ia. Lan house é um negócio que teve uma alta e uma queda tão rápida quanto outra, né? Pois é. Eu inclusive acho que assim, hoje em dia você não vê mais, a unidade monetária brasileira não é mais R$1, é R$2. E eu acho que o responsável por isso foi as lan houses, que antigamente era R$1 para 1 hora. E aí depois passou a ser R$2 para 1 hora. Não é? Eu acho que eu consigo concordar com isso, viu? Eu acho que eles que definiram isso, cara. Eu concordo plenamente. Tá ótimo. Então esse vai ser o quê? O programa Counter-Strike ou o programa Lan House? Fica a seu critério definir. Tá ótimo. Beleza. A recomendação da semana é minha, o Judeu Ateu. Essa semana eu queria, se você me desse o direito estranho de quebrar o meu desjejum de recomendação de obras um pouco mais compridas aqui no Mangá ao Quadrado. A última obra que eu recomendei, que foi bem longa, foi Koku no Hito, e faz muito tempo. É que teve um Pokémon Adventures aí, então tem que ter um bom motivo, hein? Vamos ver. Não, tudo bem, eu garanto. Essa obra eu terminei de ler, acho que algumas semanas ou um mês atrás, não lembro direito. Reli de novo essa semana. É muito difícil eu reler assim obras num espaço de tempo tão curto, mas é porque eu amei demais esse mangá. Eu acho que é um clássico cult essencialíssimo. Nossa, eu acho que qualquer pessoa devia ler esse mangá. Tô falando do mangá All Rounder Meguro. Acho que a gente não recomendou, não, né? Não, obviamente não. All Rounder Meguro do... Você não terminou de ler, não acabou o mangá, pô. Não, eu alcancei o mangá, né? Tá. Desculpa, você tem razão, não terminei de ler. Eu tava aqui, tava percorrendo na minha mente uma lista imaginária aqui, vamos ver, isso aqui, pode ser isso aqui, vamos ver. E aí não era nada disso. Não era nada, tá, eu coloquei errado, tá certo. Eu alcancei a leitura, o 7º volume, né? Os scans, é uma pena, mas os scans estão atrasados, tá no 11º, ainda tá no 7º, mas eu não acho que ninguém precisa deixar de ler por causa disso. All Rounder Meguro é do autor Hiroki Endo, autor de Eden, e ele também tem um mangá que são 2 volumes de várias histórias curtas que eu gosto muito dele também, mas a obra mais recente dele é All Rounder Meguro. É sobre... É complicado, é sobre MMA, né, artes marciais, mas não é só sobre isso, né. O principal foco são as artes marciais, não, né? Como é que é o nome? O que eles fazem no mangá o MMA é Mixed Martial Arts, mas o que eles fazem no mangá é um específico japonês, que tem um nome diferente. Eu não lembro o nome direito. Shoto, não é? Shoto? É, isso mesmo, o Shoto. Isso mesmo. O que eles fazem, o que eles lutam no mangá é Shoto. E é só sobre... Na verdade, são 2 garotos que praticaram esporte praticaram karatê junto quando eram pequenos, né? Acabaram se separando e no final os 2
acabaram partindo pro Shoto e tem uma espécie de plot, cada um deles tem um background e tal. Mas, cara, esse mangá, ele brilha em tantos aspectos. É um mangá de esporte excelente. É um dos melhores mangás de esporte que eu já li, ponto. Eu fico pensando na quantidade de coisa que o cara pesquisou, a quantidade de coisa que o cara fez, foi atrás pra escrever esse mangá, porque ele é visualmente lindo, tipo, do esporte. Eu nem gosto de MMA, eu nunca tive interesse, mas... Nossa, é incrível o lado esporte do mangá. Aliás, é o maior lado do mangá, né? Tipo, porque quem lê o Eden tem um lado psicológico, político bem grande, né? Meguro não, o maior lado dele é o esporte, mas não só, né? Tipo, tem um aspecto psicológico e um pequeno plot lá também envolvendo um pouco de máfia, jogo de poder, que também é totalmente fantástico, né, cara? Encaixa bem no contexto ali, né? É muito incrível. E pra mim, essa o principal aspecto, assim, a coisa que eu mais gosto em Meguro, tirando o lado do esporte, é quão incríveis, assim, todos os personagens são. Tipo, todos. Não tem, cara, nenhum personagem que eu olho, não existe alguém assim na vida real, sabe? Todos os personagens crescem durante a obra, todos os personagens mudam de alguma forma. Todos não, né? Principalmente o personagem principal, né? Mas você vê alguma mudança em quase todo mundo ali, nos personagens recorrentes. Todos têm um background. Qualquer personagem que aparece em alguma luta, pelo menos tem algum background que vai ser explorado, e vai ser explorado bem, né? Vai ser explorado no contexto do mangá, né? Não vai, tipo, vamos parar, ver o background e depois vamos voltar pro cara. Não. Faz parte de tudo que tá rolando ali, né? Nossa, é incrível, cara. É de explodir a minha cabeça. Como ele consegue misturar bem as lutas e o que tá acontecendo na luta com o background do personagem, com o flashback, e nunca tira a emoção da luta. Mesmo, tipo, no meio da luta vai ter um flashback, e aí vai voltar e tá... Nossa, eu tô empolgadaço pra luta de novo. Nossa, é bom demais esse mangá. Incrível. Gosto demais de All Around the Meguro. Tem 7 volumes, não é tão comprido assim, vai. Mas não é tanto, tá bom. É essencialíssimo pra mim. Qualquer pessoa devia ler esse mangá, viu? Eu acho que, inclusive, é o primeiro mangá de esporte, puramente esporte, que a gente recomenda, né? É possível, é possível. Cocô no Hito eu não vou contar. Não, claro que não. Claro que não. É bem possível, viu? Será que tem gente ainda com preconceito com esporte? Mangá de esportes, né? Não, acho que não. Eu acho que existe ainda, hein? Eu tenho um pouquinho, talvez, não sei. A gente precisa falar disso um dia. Mas beleza, a recomendação é essa mesmo, então. All Around the Meguro, mas não vão embora ainda, né? Não, calma, posso comentar sobre All Around the Meguro? Já tá me tirando a possibilidade de endosar a sua recomendação? Diga, por favor. Eu gosto muito de All Around the Meguro também. Eu me deparei com ele num passado não muito distante e tô na agonia de esperando novos scans, mas é muito bom mesmo. Sabe uma coisa que você falou isso aí, que todos os personagens você acredita que eles existem? Sabe qual que é a maior prova disso? O quê? As japonesas têm peito pequeno. Todas elas, ele não exagera, não tem fanservice ali, tipo, todas elas são assim, sabe? Justo, concordo. Mas é muito bom mesmo, é didático. Oi? A leitura é muito rápida também, você vai virando as páginas assim. Você vai na empolgação. É bom, é bem dinâmico, é bem didático também, porque você aprende várias coisas interessantes ali. E vale a pena, assim. Eu acho válida essa recomendação. Não esperava nem um pouco, mas acho muito válida essa recomendação. All Around the Meguro. Eu me apaixonei por esse mangá, viu? Melhor mangá do Hiroki Endo, sem nem sombra de dúvida, viu? Olha aí, eu não li mais nada dele, então não vou julgar. Justo. Mas agora sim. Agora sim, não vão embora, né? Não vão embora porque há um recadinho, Judeu. Recadaço, aliás. Não no próximo, no outro mangá ao quadrado, teremos um mangá em quadrado, né? Isso, o mangá ao quadrado número 49. Olha, a gente tá no 47. É o pré-50. A gente tá no 47. Vai ser no 49. E do que falaremos, Judeu Ateu? Neuro, detetive demoníaco Neuro, mas mais especificamente sobre a saga HAL de Neuro. Então você que não leu Neuro
Vale Neuro até o volume 11 no mínimo. A saga que a gente vai falar é do... Não é né? Sei lá. Se eu não me engano, vai do volume 7 ao 11, mas, por favor, não leia só isso, né? Leia o mangá até o volume 11, né? Lê o começo pra você se entender alguma coisa. Conhecer os personagens e tudo. E aí vai ler até o 11, talvez o comecinho do 12. Talvez a gente aborde alguma coisa que tem no comecinho. Mas vai até aí, sabe? Então você tem 2 semanas pra ler 12 volumes se você ainda não leu. Não é tão difícil, eu acho. Que é um pouquinho, viu? Neuro, eu empaquei pra ler o começo de Neuro. Mas vai estar aí, o podcast vai estar aí pra sempre. Quando você quiser escutar, você vai lá e escuta de qualquer jeito, né? Mas de qualquer jeito, tá dando 2 semanas de folga pra você que gosta de acompanhar semanalmente. Você vai ter tempo pra ir atrás. Você pode parar tudo, dá um hold aí e manda bala no Neuro. Pede as férias no trabalho. Falta na escola, pega atestado, vai doar sangue pra pegar um atestado. E leia Neuro. Leia Neuro, que é uma que vale a pena. Estamos forçando a leitura em vocês, porque a gente quer... Eu tenho muita coisa pra tirar do peito aqui de Neuro, guardado assim, sabe? E, enfim, é isso. Então se preparem. Se preparem, tá avisado, hein? Tá avisado. Não quero ninguém supetão. Falou, então vocês vão falar de Neuro? Então, fechou. Fechou. Por hora, até mais. Até mais.